Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Vamos dar sequência ao nosso estudo da série Respostas Cristãs a Perguntas Contemporâneas. E a pergunta de hoje é a seguinte: por que a solução deve ser Jesus ou o cristianismo? Por que outra religião não serviria tão somente a minha fé individual em Deus? Então, o tema hoje proposto tem a ver com a religião, tem a ver com o evangelho, e a gente vai trazer aqui algumas ponderações, alguns pensamentos, para a gente, diante dessa questão, apresentar uma resposta cristã. Eu quero convidar você a um momento de oração, pedir ao Senhor que venha nos dirigir, nos orientar, iluminar o nosso entendimento, abrir o nosso coração para que nós possamos estudar a Sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento em que nós podemos buscar a Tua face, em que nós podemos nos debruçar sobre a Tua palavra, meditar sobre as Tuas verdades e aprender mais de Ti, Senhor. Pedimos que nesse encontro o Senhor venha responder aos nossos questionamentos, o Senhor venha falar aos nossos corações e o Senhor possa transformar as nossas vidas através da Tua palavra. Ajuda-nos, conduz cada pensamento e cada palavra, que o Senhor nos ajude nesse dia a entender mais, a conhecer mais de Ti, Senhor, e a Te servir melhor, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, por que a solução deve ser Jesus ou o cristianismo? Por que outra religião não serviria ou tão somente a minha fé individual em Deus? Eu quero começar apresentando aqui o texto de João 14, versículo 6, que diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra é uma resposta de Jesus à pergunta de Tomé, quando ele pede ao Senhor que lhe mostre o caminho. Então, João capítulo 14, 6, essa frase que todos conhecem, essa palavra que todos conhecem, quando Jesus diz que eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se apresenta aos seus discípulos, se apresenta a nós, se apresenta ao mundo como o caminho. Ele não é um caminho, ele não é uma verdade, ele não é um meio de vida, uma proposta de vida. Jesus se apresenta como o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. E ele afirma que ninguém vem ao Pai senão por meio dele. E essa é a grande questão que nós enfrentamos, né? Qual é o caminho para Deus? Qual é o caminho da realização, da plenitude espiritual? É a religião? É a irreligião? Ou é o evangelho? Então são três coisas bem diferentes. A irreligião e o evangelho são três situações, são três coisas totalmente diferentes. Eu queria começar apontando aqui a base do nosso estudo de hoje, que é o livro de Tim Keller, A Fé na Era do Ceticismo. Eu estou usando aqui o capítulo 11, que é a religião e o evangelho. Vai ser a base aqui do nosso estudo. Todas as citações que são feitas nesse estudo de hoje foram retiradas aqui, foram extraídas desse capítulo 11 do livro de Tim Keller, A Fé na Era do Ceticismo. Eu recomendo, se você tiver oportunidade, puder fazer a leitura, e ainda não fez a leitura desse livro, eu recomendo porque vale muito a pena. O livro é muito bom, o livro nos coloca em algumas reflexões fundamentais quanto à fé, quanto ao evangelho, quanto à nossa realidade enquanto cristãos, como filhos de Deus. E esse capítulo me chamou muito a atenção, por isso que eu quero compartilhar para responder a pergunta provocadora, que é a pergunta que nós colocamos do início. Tim Keller diz o seguinte: a resposta é que existe uma diferença profunda e fundamental entre o modo pelo qual as outras religiões nos dizem que busquemos a salvação e o modo descrito no Evangelho de Jesus. Uma diferença fundamental entre a proposta salvífica das demais religiões e a proposta do Evangelho, a resposta apresentada pelo Evangelho. Todas as outras religiões importantes foram fundadas por mestres que mostram o caminho da salvação. Verdade é essa, as grandes religiões sempre apresentam ali um líder, um mestre, que ensina algumas lições, e essas lições seriam o caminho da salvação. Somente Jesus afirmou que ele próprio é o caminho da salvação. Então,
A afirmativa que nós fizemos a início é lá em João capítulo 14, versículo 6, Jesus se apresenta como o caminho. Ele não apresenta o caminho. Ele não diz qual é o caminho, ele não apresenta algumas lições mostrando o caminho da salvação, mas ele mesmo se apresenta como o próprio caminho, o único caminho para a salvação. Ninguém vem ao Pai senão através dele. Então essa é a diferença entre as religiões, entre as propostas das religiões e a proposta de Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Então, a questão aqui envolve o confronto, aqui o antagonismo entre a religião, que é a salvação pelo esforço moral, e o evangelho, que é a salvação por meio da graça. Então, todas as vezes que nesse estudo aqui nós falarmos sobre religião, entenda a religião como a salvação, a tentativa de salvação pelo esforço pessoal. E o evangelho é a proposta de Deus, o evangelho é a salvação por meio da graça. O Tim Keller apresenta no início desse capítulo 11 essa história que você deve conhecer, já deve ter lido o livro ou já assistiu a algum filme quanto a esse tema, que é a história, que aqui no livro de Robert Louis Stevenson, ele traz aquela história sobre o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, o médico e o monstro. Então, o estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E é claro que você já deve ter tido contato com essa história, a história é muito conhecida do século XIX, e o autor, o Robert Louis Stevenson, ele traz aqui, e é citado aqui no livro de Tim Keller, e ele coloca ele fala um pouco dessa história para a gente entender essa tensão entre a religião e o evangelho. Ele diz assim, na obra de Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro, que é aqui o estranho caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o Dr. Jekyll acaba se dando conta de ser uma mistura bizarra de bem e mal. Então, resumindo a história, ele percebe que na sua natureza, ele percebe uma mistura bizarra, nefasta de bem e mal. Ele acredita que sua natureza má coíbe a natureza boa. Ele pode desejar fazer algumas coisas, mas não consegue levar adiante esses desejos. Assim, ele descobre uma poção capaz de separar as duas naturezas. Então, a forma como ele encontra e desenvolve aí para enfrentar esse seu problema, essa constatação dessa mistura de bem e mal na sua própria personalidade, é essa poção. E assim, com essa poção, ele tem a esperança de que a natureza boa, que se manifesta durante o dia, seja libertada da influência do mal e se torne capaz de atingir as metas almejadas. No entanto, quando certa noite ele ingere a poção e seu lado mal vem à tona, este é bem pior do que poderia esperar. Ele descreve a sua natureza má fazendo uso de categorias cristãs clássicas. Olha que interessante. Ele diz assim, percebi ser ao primeiro sopro dessa nova vida mais perverso, 10 vezes mais perverso, vendido como escravo ao meu mal original. E o pensamento naquele instante envolveu-me e agradou-me como vinho. Cada ato e pensamento centrava-se em si mesmo. Cada ato e pensamento do Edward Hyde, que era esse lado mal. Então, veja, só para a gente contextualizar, na história do médico e o monstro, ele prepara essa poção para que ele possa se controlar, para que ele possa fazer prevalecer o lado bom. Só que ao tomar a poção, naquela noite, ele percebe que o lado mal, o Edward Hyde aparece e ele sente prazer naquele mal. E é interessante que isso leva a uma constatação. Então, no livro, Stevenson está dizendo que até as melhores pessoas escondem de si o que trazem no interior. O que elas escondem? O que nós escondemos? Uma enorme capacidade para o egoísmo, o narcisismo e a preocupação consigo e com os seus próprios interesses acima de tudo mais. Então, o resumo da história é que
a história que é uma metáfora do pecado, uma metáfora do nosso egoísmo, uma metáfora da nossa vida autocentrada. Então ele diz que o autoengrandecimento está na base de boa parte da dor neste mundo. Escondemos de nós mesmos nossa capacidade autocentrada para cometer atos perversos, mas surgem situações que funcionam como uma poção e tais atos se manifestam. Então ele está usando essa metáfora do livro para ilustrar essa questão que é o problema do pecado. Quando percebe em si essa capacidade para atos perversos, o Dr. Jekyll decide reprimir esse terrível egocentrismo e orgulho presentes no âmago de seu ser. Veja, a melhor compreensão aqui do personagem é que ele reconhece a sua natureza do pecado. É parecido com aquela situação que Paulo narra em Romanos capítulo 7, quando ele diz que o mal que não quero, esse faço. O bem que quero, não faço. Romanos capítulo 7, Paulo mostra esse conflito que há entre o princípio do pecado, que está em nós, que está na nossa carne, né, nessa expressão da carne, que é o princípio do pecado, e que ao mesmo tempo em que nós queremos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, nós sentimos também esta lei que está nos nossos membros e que nos leva a desagradar a Deus, a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Então Paulo, naquele capítulo 7 de Romanos, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele responde à sua pergunta, graças a Deus. Paulo não responde com a poção do Dr. Jekyll, mas Paulo responde ao seu problema com o pecado, que é o nosso problema também, hoje e sempre será. Ele responde a sua questão, ao seu problema, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele dá graças a Deus, porque em Cristo Jesus ele é liberto. E aí você vai ver depois, na sequência, capítulo 8 de Romanos, que fala, que expõe de forma maravilhosa o fato de nós sermos filhos de Deus, a intercessão do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, e ele mostra ali que a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Que maravilha! Paulo aponta o Evangelho como a solução para o nosso pecado. O problema é que o Dr. Jekyll, em certo sentido, adota a religião. Ao perceber que ele tem esse impulso maligno, esse impulso do pecado, que é representado aqui na figura do Hyde, do Mr. Hyde, ele tenta esconder esse mal, assim como nós escondemos. Por isso que até o nome Hyde, né, ele tem uma simbologia que ao mesmo tempo ele tem a ver com horripilante, Hydius, horripilante, e hidden, que é escondido. Interessante o jogo de palavras que é usado pelo autor, pelo Stevenson, porque o Hyde, o Mr. Hyde, significa exatamente, ele quer mostrar esse aspecto horrível, né, a descrição desse ser bizarro, maligno, o seu olhar era assustador, as pessoas não conseguiam até descrever a sua fisionomia por conta da maldade ali impregnada nele, mas na verdade ele é o Jekyll. Ele é o próprio Jekyll, ele não é outra pessoa, ele é o Jekyll, mas manifestando sem freios a sua maldade. Só que o Jekyll, o Dr. Jekyll, ele tenta compensar essa maldade do Hyde, né, que é ele mesmo, através da religião. Como assim através da religião? Em certo sentido, ele adota a religião. Por quê? Porque ele se compromete solenemente a não mais ingerir a poção. Então ele toma essa decisão e passa a se dedicar à caridade e às boas obras, em parte como reparação pelo Edward Hyde, pelo que ele havia feito, e em parte como uma tentativa de sufocar a sua natureza egoísta com atos de altruísmo. Então, a religião, que é a proposta de salvação pela moral, pelas boas obras, ela vai sempre tentar dar essa solução para o pecado. Então, para compensar o pecado, para compensar a maldade, a pessoa mergulha em boas obras, se dedica a atividades ditas virtuosas. Para quê? Para esconder aquele seu
aspecto mau, pecaminoso. Eu sei que esse discurso não vai agradar muita gente, eu sei que essa palavra, mas essa é a palavra do Evangelho, muitas vezes ela não agrada aos ouvidos, porque o Evangelho revela o nosso pecado. O Evangelho mostra a nossa realidade como pecadores, como pessoas que carecem da graça de Deus, precisam dessa ação maravilhosa da graça, da livre graça incondicional, amor de Deus. Então, ele abraça, entre aspas, a religião, ele adota uma vida dedicada à caridade e boas obras para compensar o mal causado pelo Hyde, que é a manifestação do seu pecado. Um dia, porém, sentado em um banco no Regent's Park, em Londres, o Dr. Jekyll se põe a pensar em todo o bem que vinha fazendo e como, a despeito do Edward Hyde, ele era um homem bem melhor que a grande maioria dos seus semelhantes. Olha a manifestação do orgulho. Então, nesse momento, ele está ali sentado, pensando na vida, e ele se põe a pensar em todos os bens que ele fez, as benesses, as boas obras que ele fez, mesmo com o Hyde, mesmo sendo ele, né, esse pecador, esse miserável pecador que é o Hyde. E ele se considera um homem bem melhor que a grande maioria dos seus semelhantes. O que acontece nesse momento? Pela primeira vez, sem querer e sem a poção, o Dr. Jekyll se transforma em o Mr. Hyde. Então, é assustador, porque aí é o começo do fim. Eu não vou contar o fim do livro, depois você pode fazer a leitura ou assistir algum filme quanto ao tema. O problema é que às vezes o filme deturpa um pouco a história, mas se você já sabe a história, ou se vai ler o livro, eu não vou contar o resto da história, mas esse é o começo do fim, porque sem poção, sem querer, naquele momento em que ele está se louvando, está percebendo que ele é melhor do que muita gente, o Hyde toma conta, o Hyde se manifesta, ele se transforma em Hyde nesse momento. Isso mostra o começo do fim. Então, concluindo essa metáfora aqui do livro do Dr. Jekyll, né, o médico e o monstro, a semelhança de muita gente, o Dr. Jekyll sabe que é pecador. E por isso ele tenta desesperadamente encobrir seu pecado com um grande número de boas obras. Olha, isso é muito comum. A religião nos leva a essa tentativa de compensação do nosso mal, do nosso pecado, da nossa natureza caída, com a prática de boas obras. Eu não estou aqui pregando contra as boas obras, mas as boas obras elas têm que ser consequência da nova criatura, consequência da regeneração. Na verdade, o que a religião propõe é, percebendo essa condição de pecador, que eu negue a minha condição de pecador, compensando com boas obras, ou seja, para tentar abafar essa verdade que é a minha natureza pecaminosa. No entanto, sua tentativa, de fato, não atenua o seu orgulho e o egocentrismo, mas apenas a agrava. É por isso que aquela fala anterior, ao se perceber como melhor do que muitas outras pessoas, Jekyll se transforma, sem querer, sem poção, ele se transforma no Hyde. E ali ele vai, né, de mal a pior, chegando aí ao suicídio. Já fiz o spoiler do livro, né? Mas ele vai depois se suicidar, né? Desculpa eu ter falado aí a conclusão da história. Mas eu tenho que falar porque isso é um suicídio espiritual. A verdade é que, a partir do momento em que nós nos deixamos levar por essa proposta da religião, de compensar o nosso pecado com boas obras, de tentar apaziguar a nossa consciência que é acusada pelo pecado, com a prática de obras para obter a salvação através, né, de uma ascensão moral. Então, isso é um verdadeiro suicídio espiritual, que é como aconteceu, então, na metáfora do livro. Então, eles o levam a sentimentos de superioridade, justiça própria e orgulho. Então, de repente, veja, o médico se transforma em monstro, não a despeito de sua bondade, mas por causa dela. É a conclusão de Tim Keller na utilização dessa referência do livro Médico e o Monstro. Então, ele se transforma no monstro, não a despeito da sua bondade, mas por causa da sua bondade, ele se torna um monstro.
porque ele tem esse sentimento de superioridade em relação a outras pessoas, de justiça própria e de orgulho. E é nesse momento que definitivamente ele é dominado pelo mal. Então, muito interessante aqui essa comparação, essa abordagem, essa aplicação feita por Tim Keller. Pecado e mal são egocentrismo e orgulho. Repito, pecado e mal são egocentrismo e orgulho, que conduzem à opressão contra terceiros. Sempre isso vai acontecer. O pecado, o mal, o egocentrismo e o orgulho sempre vai ferir outras pessoas, sempre vai oprimir outras pessoas. Mas eles assumem duas formas. Então, o pecado e o mal, o egocentrismo e o orgulho, assumem normalmente duas formas. Um é ser mal e transgredir todas as regras. Então, é aquela atitude em que a pessoa reconhece o pecado, vê que é mal, é má mesmo e começa a transgredir, né? Popularmente, como se diz aí, enfia o pé na jaca e vai chafurdar no pecado. A outra é ser muito bom e seguir todas as regras, tornando-se arrogante. Então, veja, diante dessa constatação do pecado, do mal da nossa vida, do nosso orgulho, do nosso egocentrismo, essa realidade vai se manifestar através da irreligião, que é essa primeira hipótese, assumir a maldade, transgredir todas as regras, e através da religião, que é ser bom, né, ser bonzinho, fazer coisas boas, seguir as regras e, em consequência disso, tornar-se um arrogante, ou seja, um orgulhoso na sua própria autojustiça. Agora, o cristianismo não é nem religião, nem irreligião. O cristianismo ensina que o nosso maior problema é o pecado. O cristianismo mostra o pecado como pecado, ele não coloca ali a sujeira para baixo do tapete, ele revela o nosso pecado, ele nos leva a perceber a nossa condição de miseráveis, mas ele nos propõe o caminho da salvação através da graça, através de Jesus Cristo. Por isso que a pergunta inicial é essa: qual é a necessidade? Por que eu preciso do Evangelho? Por que eu preciso de Cristo? Será que eu não posso, em outra religião, ou pela minha própria fé em Deus, será que eu não posso me salvar? Essa é a questão. Então, existem duas maneiras de você ser seu próprio Senhor e Salvador. Duas formas de eu me tornar meu Senhor e meu Salvador. A primeira é dizer: viverei minha vida do jeito que eu quiser. Isso corresponde à irreligião. É aquela fala anterior, é ser mal e transgredir todas as regras. Ou seja, assumir o mal, o pecado, como um meio de vida e dizer: eu vou viver a minha vida do meu jeito, do jeito que eu quiser, não quero saber de Deus, de evangelho, de religião. Então, ele abraça a irreligião e ele realmente abraça aí o mal, né, assumindo efetivamente o pecado. A segunda forma é evitar o pecado, é a religião. E aí você pode se assustar com essa frase, né? Talvez você tenha tomado aí um baque com essa afirmação. Veja, como é que evitar o pecado faz de mim Salvador e Senhor da minha própria vida? Interessante, né? Essa proposta aqui, essa abordagem de evitar o pecado através da religião, veja, eu não tenho capacidade de evitar o pecado, você não tem capacidade de evitar o pecado. Sem Jesus, nós somos desesperadamente corruptos. Sem Jesus, nós somos totalmente perdidos. Então, são duas maneiras de você tentar se tornar seu próprio Senhor e Salvador. Através da irreligião, fazer o que você quiser, ou através da religião, tentando evitar o pecado. Se você evita o pecado e vive segundo a moral, de modo que Deus tenha que abençoá-lo e salvá-lo, então, ironicamente, talvez esteja buscando em Jesus um mestre, um modelo, uma ajuda, mas está evitando Jesus como seu Salvador. Vou repetir a frase para a gente entender, para a gente compreender essa ideia. Se você evita o pecado e vive segundo a moral, de modo que Deus tenha que abençoá-lo, ou seja, essa proposta aqui da religião, de você se esforçar para evitar o pecado, de você se esforçar para viver de uma maneira reta, digna, mas
entender que Deus é obrigado a te abençoar, que Deus é obrigado a te fazer bem, então, ironicamente, você está buscando em Jesus um mestre, um professor, um modelo, como muitos colocam, né, muitas vezes. Me lembro que um professor, uma vez, no tempo que eu estudava na Marinha, na escola naval, o professor me aborda no corredor, ele sabia que eu era cristão, e ele diz assim: por que que vocês cristãos enfatizam tanto a cruz? Por que que vocês não enfatizam os ensinamentos de Jesus que são tão bonitos? Por que que vocês falam tanto da cruz? E ele sabia que eu era cristão ali naquela escola militar, e ele meio que estava me pressionando ali no corredor com esse questionamento. Eu não vou dizer a religião desse professor, mas a questão dele é: Jesus era um mestre, Jesus era um modelo, Jesus era uma forma de exemplo. Por que a cruz? Porque foi através da cruz que ele morreu a minha morte, e ele morreu no meu lugar, para que eu tivesse vida e vida em abundância, para que eu pudesse ser feito filho de Deus. Não existe evangelho sem cruz. Se Jesus não morresse por nós, aí sim realmente ele seria mais um mestre. Aí ele seria mais um fundador de religião. Mas Jesus não é um fundador de religião. Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus foi as últimas consequências para nos salvar. Ele morreu a nossa morte. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios. Naquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus por adoção, através dos méritos de Jesus Cristo. Então não há evangelho sem cruz. A cruz é o centro do evangelho. Sem a cruz, nós estaríamos aqui à toa. Sem a cruz, isso aqui seria uma mera filosofia, uma mera religião humana, mais uma religião criada pelo homem. Então, se você evita o pecado com seus próprios esforços, se você vive segundo a moral, né, de que Deus tem que te abençoar porque você é fiel, então, ironicamente, você está evitando Jesus como Salvador. Isso é muito chocante. É talvez até irritante, né, ouvir uma frase como essa. Eu não estou dizendo aqui que é para você pecar. Eu não estou dizendo aqui para você viver sem regra. Não. A gente vai chegar lá, a gente vai concluir daqui a pouquinho algumas outras questões aqui, mas não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo para você viver na irreligião. A irreligião é: vou viver do jeito que eu quiser. A religião é: vou evitar o pecado, eu vou me esforçar. O evangelho não é nenhum nem outro. O evangelho não é a irreligião que propõe viver como você quer. O evangelho não é a religião de tentar evitar o pecado com seus próprios esforços. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus para vencer o pecado que nos assedia, para vencer o pecado que nos escraviza. Somos libertos, né? Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os judeus responderam: como é que você está dizendo que nós temos que ser libertos? Nós somos filhos de Abraão. Lá no Evangelho de João existe esse confronto entre Jesus e os judeus, e eles dizem assim: vocês são filhos do diabo, que é o pai da mentira. Ele é homicida, ele é mentiroso desde o início. E aqueles homens ficam irados com essa palavra de Jesus. Então, ele diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é o tentar evitar o pecado. O evangelho não é eu me esforçar por boas obras, para ser bom e querer cobrar de Deus, colocar Deus na parede, exigir de Deus que faça bem a mim, porque eu sou fiel, porque eu estou fazendo a minha parte, né? Alguns até inventam alguns versículos bíblicos: faça por onde que eu te ajudarei. Isso não está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Esse é o texto de Efésios, no capítulo 2.
os versículos 8 a 10, que nos mostram que a salvação é pela graça. Então, quem pensa dessa maneira está tentando salvar a si mesmo seguindo Jesus. Está seguindo Jesus tentando salvar a si mesmo. Ou seja, é uma perda de tempo. É uma religião, quando o Evangelho não propõe uma religião. Então, veja, é possível evitar Jesus como Salvador, tanto obedecendo às regras bíblicas, quanto transgredindo-as. Então, é possível sim. É chocante essa frase. É incrível, né? Você imaginar que, seguindo as regras bíblicas, você está evitando Jesus como Salvador. Parece uma contradição, mas entenda, na religião, você constrói a sua identidade em cima das conquistas morais. Está aí no quadrinho, você vê esse gráfico aí para ilustrar. Na religião, você constrói sua identidade em cima das suas conquistas morais. Na irreligião, você constrói sua identidade em cima de alguma outra coisa, ou um relacionamento secular. Agora, sabe o que é incomum nessas duas visões? Elas convergem para o pecado. Essas duas propostas desaguam no pecado. As duas são pecado. Então, é possível evitar Jesus como Salvador, tanto obedecendo regras bíblicas. Veja, a lei é boa. O apóstolo Paulo diz que a lei é boa, mas a lei, quando ela se depara com a minha carne, com o princípio do pecado que há em mim, na verdade, ela causa morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas a partir do momento que eu descubro a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livra do pecado e da morte, eu passo a viver na novidade de vida, eu passo a viver na plenitude daquilo que Deus quer para a minha vida. Então, religião e irreligião, né, apesar dos fundamentos serem diferentes, mas elas convergem para o pecado. Quais são os danos do farisaísmo? Tim Keller também aborda esse aspecto, que você percebe que a nossa conversa vai se encaminhando para essa questão do farisaísmo. Então, o farisaísmo luta para conseguir um senso de valor. Preste atenção. O farisaísmo luta para conseguir um senso de valor, de propósito e de individualidade. Porém, com base em condições que jamais somos capazes de cumprir ou manter, que constantemente nos escapam. Perceba que, historicamente, o farisaísmo foi um movimento bom, um movimento de pureza, um movimento de busca. Na sua origem, a atuação dos fariseus era uma proposta inicial, original, né, dentro do judaísmo ali. Eles buscavam uma pureza, buscavam a Escritura, eles levavam a Escritura para o povo. Só que houve uma degeneração nesse movimento do farisaísmo. Os fariseus, então, se tornaram os hipócritas do tempo de Jesus. E você vai ver sempre ali nos evangelhos o conflito entre Jesus e os fariseus. Por quê? Porque eles odiavam Jesus, porque eles tentavam conseguir um senso de valor, de propósito e de individualidade, com base em condições, em regras, em normas que nós não somos capazes de cumprir. O fariseu estabelecia, veja, a lei dizia uma coisa, o fariseu acrescentava mais peso sobre os mandamentos. Então ele acabava deturpando os mandamentos em nome de uma religião de obras. Os padrões morais e espirituais de todas as religiões são muito altos. Se você olhar, por exemplo, para uma religião, hinduísmo, budismo, você vai ver que os padrões são altíssimos. Todas as religiões apresentam altos padrões. Dentro das suas doutrinas, dentro da sua prática. Os fariseus, no fundo, sabem que não estão plenamente à altura de tais padrões. Eles sabem que não oram o suficiente, eles sabem que não se dedicam suficientemente. Então, isso gera para o farisaísmo, para o fariseu, uma sensação de frustração. Então, eu coloquei 4 elementos aqui nesse quadro para você visualizar. Então, os fariseus, qual é a motivação dos fariseus? O desespero do pecado. Aí você lembra lá do Dr. Jekyll. O desespero do pecado é que o motiva a fazer boas obras. O senso de valor do fariseu é o seu desempenho moral e espiritual. Veja, a preocupação do fariseu é a performance. A preocupação do fariseu é a performance, o seu desempenho moral e espiritual.
No interior do fariseu, você vai encontrar ansiedade, insegurança, irritabilidade e ódio. Então, internamente, ele é ansioso, ele é inseguro, ele sabe que ele não alcança aquela meta, ele não cumpre aquela meta elevada que ele mesmo se propôs. Exteriormente, o que, que ele faz? Ele vai marginalizar, ele vai oprimir, ele vai excluir os outros. Se você quiser, pode tirar foto desse slide aí, dessa telinha, para pensar depois com mais calma. A motivação do fariseu é o desespero pelo pecado. O seu senso de valor é a performance, é o desempenho moral e espiritual. Internamente, interiormente, ele está ansioso, inseguro, irritado, odiando. Externamente, ele vive julgando, marginalizando, ele vive oprimindo, colocando peso sobre as pessoas, colocando legalismo sobre as pessoas, excluindo as pessoas. Quem não é como ele, então, é desprezado. Então, essa é a prática farisaica. Isso não ficou restrito aos tempos de Jesus. Essa realidade, esse quadro aí não ficou lá nos evangelhos. Ele se apresenta hoje diante de nós como um verdadeiro desafio, aí, uma tentação que nós temos que vencer. Os fariseus precisam escorar o seu senso de justiça e por isso desprezam e atacam todos os que não compartilham das suas crenças doutrinárias e práticas religiosas. Então, eles têm que elevar o seu senso de justiça, eles têm que sustentar essa sua performance como justos, e eles desprezam todos os outros, eles atacam todos os outros. E as igrejas que se enchem de gente dona da verdade correm um grande perigo, né? Pessoas exclusivistas, inseguras, irritadas, moralistas, extremamente sem graça. São igrejas extremamente sem graça. São ambientes, né, que assim, verdadeiros igrejas policialescas, em que as pessoas ficam vigiando a vida das outras, né? Tentando ali enxergar, como Jesus falou, você está vendo o argueiro no olho do seu irmão e não está vendo a trave no seu olho. Então é sempre essa relação de desconfiança, essa relação sempre de acusação. Preconceitos, conflitos, divisões e desunião é que vão reinar nesse tipo de ambiente. A religião, né, propõe o seguinte: Deus nos aceita em decorrência do nosso esforço. O farisaísmo, a religião, vai dizer: Deus nos aceita porque nós somos bons por causa do nosso esforço. Então, a lógica é: obedeço, logo sou aceito por Deus. Obedeço, logo sou aceito por Deus. A graça diz o seguinte: Deus nos aceita com base no que Jesus fez. Deus nos aceita com base no que Jesus fez. A graça aponta para a cruz. Sou aceito por Deus por meio do que Cristo fez, logo obedeço. Viu como é que a ordem está invertida? Sou aceito por Deus por meio do que Cristo fez, logo obedeço. A minha obediência é consequência de ter sido aceito por meio de Jesus Cristo. Diferente da proposta da religião e do farisaísmo, que diz: obedeço, logo sou aceito. Eu sou aceito por Deus porque eu me esforço. Eu sou aceito por Deus porque eu quero evitar o pecado, eu estou me esforçando, eu estou correndo atrás. Isso não é graça. Isso é legalismo, isso é farisaísmo, isso é religião. A graça me leva a perceber a minha falência moral, a minha incapacidade, e entender que eu sou aceito por Deus por meio de Jesus Cristo. E por isso obedeço. Em consequência, eu obedeço. A motivação, um aspecto importante aqui que a gente tem que entender, entre a religião e o evangelho. Na religião, a motivação é obedecer aos padrões divinos por medo, da rejeição. Obedecer aos padrões divinos por medo da rejeição. Então, o religioso, ele tem medo de ser rejeitado por causa do pecado, então ele busca obedecer. Se não obedecer, vai perder a bênção de Deus, nesse mundo e no mundo próximo, nesse mundo e a salvação eterna. Então, ele vive debaixo do medo, ele vive debaixo, a obediência é motivada pelo medo. Agora, qual é a motivação do evangelho? No evangelho, a motivação é a gratidão pela bênção já recebida. Gratidão pela bênção já recebida, por causa de Cristo.
Então, a motivação do evangelho é a gratidão, porque eu já recebi a bênção através de Cristo. O desejo de agradar e se parecer com aquele que deu a vida por nós. Então, a motivação do evangelho não é me esforçar com medo de perder a bênção de Deus. A motivação do evangelho é desejo de agradar aquele que deu a vida por nós. Que maravilha! Olha que diferença, que notícia libertadora. O evangelho é a boa notícia. E é tudo que você sempre quis. É tudo que você sempre desejou, ser livre, mas livre para Deus, livre para viver para Deus. Outra questão, a identidade e a autoestima. Na religião, a identidade e a autoestima tem a ver com a satisfação de padrões religiosos e isso gera uma sensação de superioridade. Então, a minha identidade e autoestima tem essa ideia, nessa sensação de superioridade e desdém em relação aos outros. Eu sou melhor, então essa minha soberba, essa minha arrogância, porque na minha identidade, na minha autoestima eu sou superior. Esse é o farisaísmo. Confiante, mas não humilde. Então, quando eu acerto, eu fico confiante, mas não fico humilde. Agora, do lado negativo, a identidade e a autoestima na religião. A não satisfação dos padrões gera autodesprezo e maior culpa. Veja como é que isso é um ciclo, né? Então, para compensar essa culpa, ele vai acusar os outros, ele vai jogar peso sobre os outros. Então, a não satisfação dos padrões gera autodesprezo e maior culpa. Consequência, ele sente humilhado, mas não confiante. Então, veja, ou ele está confiante, não humilde, porque ele está conseguindo acertar o padrão, mas quando ele não cumpre o padrão, ele fica humilde, mas não confiante, ou seja, ele vive, né, com uma baixa autoestima. E é claro, ele vai sempre compensar em cima do outro. Já no Evangelho, aceito pela graça, não apesar das falhas, mas por estar disposto a admiti-las. Eu sou aceito pela graça, porque eu reconheço o meu pecado. Eu não tenho nada a provar a alguma pessoa alguma, mas claro que eu não tenho obrigação de provar nada para ninguém, mas eu sou aceito pela graça de Deus. Eu tenho confiança e humildade. Eu posso ter confiança em Deus, naquilo que Jesus fez, e humildade para entender que eu não acerto, para reconhecer que eu sou pecador, para reconhecer que eu não acerto, que eu tenho falhas, mas eu admito e recebo o perdão de Deus. Eu sou tão falho que Jesus precisou morrer por mim. É o que o Evangelho diz acerca da minha identidade e da minha autoestima. Eu sou tão falho que Jesus precisou morrer por mim. Mas ainda assim sou amado e valorizado. E Jesus fez questão de morrer por mim. Não preciso reparar em mim, não preciso ficar olhando para mim, nem olhando para os outros me comparando, porque Jesus fez isso por mim. Em relação ao outro, então o outro aqui é quem não compartilha as mesmas crenças e práticas. A religião nos define a nós mesmos apontando para quem nós não somos. Você vai ver o texto aí da parábola do fariseu e publicano. Então, na religião, como é que eu me defino? Apontando que eu não sou. Ou seja, tendo como referência os outros. O eu é formado e fortalecido por meio da exclusão do outro. O eu é formado e fortalecido por meio da exclusão do outro. E inflamos o nosso senso de valor, desvalorizando os que pertencem a outras crenças e características. Já no Evangelho, o valor de um cristão não é construído através da exclusão de alguém. O valor do cristão no Evangelho não é construído através da exclusão de alguém. Mas por meio do Senhor, que foi excluído em meu benefício. Então veja, o Evangelho não precisa depreciar os outros. Não, ele não faz isso. Não posso desprezar quem não crê como eu creio. Eu não tenho o direito de desprezar quem não crê da mesma maneira que eu. Eu não sou inseguro a ponto de temer o poder, o talento e o sucesso dos que são diferentes de mim. Então, eu tenho amigos que são ateus, eu tenho amigos que são de outras crenças, mas eu não tenho, eu não posso e não tenho essa capacidade de excluí-los por aquilo que eles creem e da maneira como eles são. E nem posso ter medo e insegurança porque eles são mais inteligentes, eles têm mais sucesso, são diferentes de mim. Aqui a parábola do fariseu
e do publicano. Jesus propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Olha como é que tem tudo a ver o texto com o que está sendo colocado aqui em relação à religião, ao farisaísmo. Jesus propôs essa parábola em relação a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Veja, os 2 foram ao templo com o mesmo propósito, orar. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que beleza, hein, fariseu? O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado, a justiça imputada de Deus, não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Frase que muitas vezes é mal interpretada aí pelas pessoas. Lucas 18, de 9 a 14. Por fim, o último ponto dessa comparação entre a religião e o evangelho é a questão dos problemas e do sofrimento. Veja, na religião, a premissa é: se eu levar uma vida de retidão, Deus e os outros deverão me dar respeito, me deverão respeito e favores. Merecerão uma vida decente e feliz. Então, essa é a ideia, a premissa em relação. Então, o religioso, o fariseu, ele não aceita o problema, ele não aceita o sofrimento. Por quê? Porque ele anda certo, ele não pode, ele não merece o mal. Se a vida desandar, ele vai manifestar uma raiva debilitante. Ele vai ficar revoltado com Deus, vai colocar a culpa em Deus. Ele vai ter um profundo rancor de si mesmo. E vai ser incapaz de se livrar da sensação de não ter vivido como devia. Então, assim, realmente é uma vida muito triste. Por quê? Porque ele não consegue compreender que no mundo nós teremos aflições. Mas ele acha que por ser bom, por ser perfeito, por ser justo, ele tem direito a uma vida tranquila. Ele tem direito a uma vida sem sofrimento, sem problemas. Lê do engano, porque o Evangelho nunca ensinou isso. O Evangelho possibilita escapar dessa espiral de amargura, autocensura e desespero. Então, o Evangelho nos permite escapar, mesmo no sofrimento, nos problemas, dessa autocomiseração, dessa autopiedade, dessa raiz de amargura, dessa autocensura e desespero. Jesus foi a pessoa mais correta que já existiu, mas em sua vida não faltaram pobreza, rejeição, injustiça e tortura. Faltou um nãozinho ali no quadrinho, tá? Não faltaram pobreza, rejeição, injustiça e tortura. Ameaça da graça. A ameaça da graça a graça é ameaçadora, a graça é assustadora. Se o cristianismo é isso, então basta entrar numa relação pessoal com Deus e depois fazer o que eu quiser. É outro engano que as pessoas cometem. Então, se é isso que você acabou de mostrar, o evangelho, o cristianismo, então beleza, eu vou entrar numa relação com Deus e, como diz aí o filósofo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, não é assim. Quem diz isso, quem pensa dessa maneira, jamais teve uma experiência da graça radical. O fato de ser um pecador salvo pela graça me deixa mais sujeito ao senhorio de Cristo. O fato de ser um pecador salvo pela graça me coloca mais humilhado, humilde, debaixo do senhorio de Cristo. Se Jesus fez realmente tudo isso para o meu bem, não pertenço mais a mim mesmo. Então a gente tem a ilusão de pertencer, de ter o domínio, de ter o controle. Então, se Jesus fez isso por mim, eu não pertenço a mim mesmo. Ele é o Senhor da minha vida. Agradecido, pertenço de bom grado a Jesus, que me concedeu tudo isso por um preço infinitamente alto para ele. Morte e morte de cruz. Ele foi fiel até a morte, ele morreu por nós. E aqui eu quero fazer uma alusão também que o Tim Keller coloca sobre o livro Os Miseráveis. Eu coloquei aqui essa figura que foi daquele musical, aquele filme musical, Os Miseráveis, que alguns anos atrás passou aí nos cinemas, na TV também. E o livro de Victor Hugo, assim, a história é muito apaixonante, né?
Se você já leu, né, você está aí tendo boas lembranças. É uma história realmente emocionante, apaixonante. E aqui nós temos dois personagens opostos, né, antagônicos. O Jean Valjean, que é o principal personagem, que é um ex-condenado, que é um homem amargurado, e ele tem um momento da história que ele depois de ser liberto, né, um livramento condicional ali, ele tinha passado 19 anos preso por ter furtado um pão. 19 anos de prisão por furtar um pão, trabalhando lá nas galés e tal, preparando ali, né, ali nos arsenais ali, preparando navios e tal, ralando, trabalhos forçados. E ele, amargurado, ele é colocado em liberdade e ele furta talheres de prata de um bispo. Ele é preso, levado ali à presença daquele bispo, e o bispo o perdoa, dá a ele os talheres e ele é livre da prisão. Então, ele é impactado pela graça. A gente fala aqui da ameaça da graça. O Jean Valjean, ele foi, né, a metáfora do livro, ele mostra isso, ele foi impactado pela graça. E diante daquela manifestação da graça radical, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele continua amargurado, vivendo aquela sua vida, ou ele escolhe, ou ele abraça essa graça maravilhosa. E a história mostra que ele escolhe deixar a graça vencer. Ele abre mão da profunda autopiedade e da amargura que ele vivia e passa a viver uma vida de bondade estendida a outros. Ele é transformado na raiz do seu ser. Isso vai sendo manifestado ali nos seus atos. O Javert é um policial que ele coloca como objetivo da vida prender, né, perseguir ali o Jean Valjean. E ele construiu sua vida sobre um conceito de recompensas e punições. Aqui se faz, aqui se paga, recompensa e punições. Diante de um ato de graça radical, tem um momento que ele é preso, né, ele é capturado pelo Jean Valjean, ali quando tem aquelas barricadas em Paris, naquela revolução, e a vida dele está nas mãos do Jean Valjean. E o que o Jean Valjean faz? Ele o liberta. Então, diante desse ato de graça, ele tem que tomar uma decisão também. Então, diante desse ato, ele se dá conta de que, para reagir de forma adequada a esse gesto, ele teria que mudar por completo a sua maneira de encarar o mundo. Então, veja, o Javert representa a religião, o farisaísmo. Jean Valjean representa o pecador alcançado pela graça. Eles estão indo em direções opostas. Diante do impacto radical da graça, um foi alcançado, se abre, é alcançado por essa graça transformadora, fazendo aqui a metáfora do livro, tá, gente? É claro que tem muito mais coisas aí nessa história, né, escrita por Victor Hugo, e o Javert, diante dessa manifestação da graça, em vez de mudar, ele se mata, ele se suicida se jogando ali no rio Sena. Então, a manifestação aqui, uma metáfora, uma ilustração dessas duas reações a essa graça radical, a essa graça assustadora que nos ameaça. Vamos à conclusão e à nossa aplicação do estudo de hoje. O ato mais libertador da graça, incondicional e gratuita, exige que o receptor abra mão do controle da própria vida. Essa é a primeira aplicação que nós precisamos fazer diante desse quadro. A graça, o ato libertador, né, da graça, o ato mais libertador da graça, nos leva aqui a abrir mão do nosso controle. Se você pensa que tem controle sobre alguma coisa, ao ser impactado pela graça, você percebe que tem que abrir mão dessa falsa sensação de controle. Todos vivemos para algo e somos controlados por isso. O verdadeiro Senhor de nossas vidas. Alguma coisa nos controla, alguma coisa é a senhora da nossa vida. Se não for Deus, esse algo sempre nos oprimirá. A verdade é essa. A religião vai nos oprimir, o nosso ego vai nos oprimir, a nossa tristeza pelo pecado vai nos oprimir. Apenas a graça nos liberta da escravidão, do eu à espreita, mesmo no meio da moral e da religião. O eu quer sempre dominar, assim como aconteceu com Jekyll e Hyde na história lá do início, o eu, o mal, sempre quer dominar. A graça só ameaça a ilusão que temos de ser livres. Nós temos uma ilusão de liberdade, de fazer o que a gente acha que pode fazer,
mas na verdade isso é uma ilusão, porque nós sempre somos escravos de alguém ou de alguma coisa. Então, a graça só ameaça essa nossa falsa ideia, essa nossa ilusão de que somos livres, de que somos indivíduos autônomos, levando a vida como bem nos apraz. Agora, o Evangelho possibilita viver uma vida radicalmente diversa. A mensagem básica do Evangelho, do cristianismo, se distingue na raiz dos pressupostos da religião tradicional. A mensagem cristã é de que não somos salvos pelo nosso histórico, graças a Deus. Graças a Deus, eu e você não somos salvos pelo nosso histórico. Por isso o cristianismo não é religião nem irreligião, mas algo totalmente diferente. Os fundadores das outras religiões eram em essência mestres, não salvadores. Eles vieram para dizer, olha, faça isso e você vai encontrar o divino. Faça isso, cumpra isso, aquilo. Né? E sempre assim, aquele jovem advogado, ele pergunta, que farei para ter a vida eterna, bom mestre? E Jesus responde a ele de uma maneira que ele não se agrada, não era aquilo que ele queria ouvir. Ele queria o louvor, ele queria a aceitação. Jesus veio essencialmente como Salvador e não como mestre, apesar dele ter ensinado. Ele disse, eu sou o divino que veio até vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu sou o divino que veio até vocês para fazer o que vocês não eram capazes de fazer. Então, o evangelho assim, está fora, né? Ele não é religião nem irreligião. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. João capítulo 15. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero orar com você, finalizando esse encontro, pedir a que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, nos dê graça e nos leve por esse caminho maravilhoso do Evangelho, que nos abençoe. Pai, te agradecemos por esse momento, pela Tua palavra, Senhor, que sempre causa um impacto na nossa vida e que é transformadora para nós. Que essa palavra de hoje seja libertadora, seja transformadora e que nós possamos, de maneira livre, Deus maravilhosa, através da Tua graça, compreender o Evangelho, viver o Evangelho. Livra-nos do mal, livra-nos do farisaísmo, da religião e da irreligião. Livra-nos, Senhor, guarda-nos dessa espreita do eu. Livra-nos de nós mesmos e leva-nos pelo caminho eterno, Senhor. É isso que nós pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra.